Olá pessoal, aqui é o Vitor Garbelotto, bem-vindos a mais um vídeo onde eu vou falar um pouco sobre técnicas violonísticas. Tenho feito uma série de vídeos falando sobre isso e hoje a gente vou falar sobre um assunto que é dividido em duas etapas, tá? Primeiro, que são os ligados. A gente tem dois tipos de ligados básicos, que são os ligados descendentes e os ligados ascendentes. Hoje eu vou falar sobre os ligados ascendentes, né? No violão, o ligado ascendente ele é uma ação que é produzida pela mão esquerda em conjunto com a mão direita. A mão direita toca uma nota e a mão esquerda é que vai produzir a segunda nota, percutindo o dedo na casa que eu desejo. Então, isso pode ser feito uma casa para frente, duas casas para frente ou três casas para frente, dependendo se eu vou fazer o ligado com o dedo 2, com o dedo 3, com o dedo 4 ou a partir de uma corda solta. Tá? Existem duas técnicas básicas para o ligado ascendente. Eu costumo estudar as duas. Uma que envolve o movimento de braço e mão e a outra que envolve apenas o movimento dos dedos. Eu vou começar pela primeira. Se você por acaso não entender um pouco do que se trata essa movimentação de mão esquerda, eu sugiro que você assista ao vídeo que eu fiz anteriormente. Esse vídeo fala bem sobre o complexo de movimento do braço, antebraço, mão e dedos, e que eu vou utilizar para fazer os ligados ascendentes. Então, convido você a assistir o vídeo anterior para poder entender do que se trata, entender melhor esse mecanismo. Bom, a gente vai utilizar. Existem dois movimentos básicos que a gente vai fazer. No primeiro momento, existe o movimento do braço. Então, esse movimento de... vou começar fazendo o ligado 1 e 2, né? 1 e 2. Então, esse movimento, para fazer isso acontecer, o que eu estou fazendo? Estou pressionando uma casa, nesse caso estou pressionando a quinta casa na sexta corda, o polegar está aqui atrás segurando como se fosse a digital, né? Eu estou fazendo esse movimento de rotação a partir do dedo 1. Tá? Então, primeiro momento de compreensão dessa técnica, você vai fazer esse movimento aqui. E na hora que você estiver chegando perto da casa, é que o dedo vai agir. Então, é uma ação combinada de dedo, mão e braço. Então, essa é a primeira forma de fazer esse ligado, né? Então, quando eu estou começando a estudar essa técnica, eu utilizo o braço. Perceba como o cotovelo ele se afasta do tronco, mas os dedos continuam, eles não estão abertos, tá? Então eu estou mantendo os dedos da mão esquerda o mais próximo possível um do outro. Então eu estou usando a ação do braço para poder dar mais energia para o dedo. Esse é o primeiro aspecto. Isso a gente faz nesse primeiro momento de compreensão do exercício. Então eu vou fazer isso com dedos 1 e 2, dedos 2 e 3, dedos 3 e 4, 1 e 3, 2 e 4, 1 e 4. Num segundo momento, que aí a gente já está encaminhando um pouco mais para o que vai ser a real execução desse exercício, a gente vai trabalhar com esse movimento aqui, como se você estivesse abrindo uma porta, girando a maçaneta e tal. Então, vai ser esse movimento que vai fazer com que eu obtenha esse ligado. Então, eu estou movimentando mais a mão, mas o braço, ele mexe levemente. Eu não estou preso, né? Meu braço ele não está fixo no meu corpo. Eu estou utilizando esse movimento de rotação de punho no antebraço, né? Então esse movimento de rotação aqui. E um pouquinho do braço. Tá? Então, no primeiro momento, entenda que
braço está fazendo esse movimento, no segundo momento a gente vai reduzir esse movimento do braço e vai fazer um movimento de antebraço e punho. E aí eu vou começar esse exercício na sexta corda. Vou descer até a primeira e subo. Faço 2, 3. E assim por diante, tá? Segundo exercício, segunda técnica de ligados, é uma técnica que você vai utilizar, a gente também estuda, e aí é mais para fortalecer o dedo mesmo, né? Que é fazer o ligado sem utilizar movimento de mão, deixando a mão estática, parada, o máximo possível. Percebam que ainda que eu esteja concentrado na ação do dedo, existe um leve movimento de mão. E por que esse movimento de mão? Porque mesmo quando eu faço uma ação que é só a ação do dedo, eu estou pensando o movimento a partir da minha coluna. Como assim, Victor? Bom, eu estou procurando usar grupos musculares maiores para deslocar a energia que vem da coluna, pelos grupos musculares, pelo ombro, braço, até chegar na ponta do dedo. Então, eu vou fazer esse exercício lentamente para poder tentar trazer essa percepção. Então, inicialmente, por isso é importante a importância dessa primeira técnica, para que você compreenda que eu posso fazer os ligados sem usar a força do dedo. Eu estou usando aqui, eu estou usando um pouquinho de força do dedo, vamos dizer 20% de força do dedo, e o resto é minha mão que está jogando meu dedo contra o braço do violão. Então estou fazendo uma ação de percussão mesmo. Quando eu estudar esse exercício, eu preciso prestar atenção em alguns aspectos. Bom, primeira etapa, compreensão da mecânica. Então primeiro você vai entender essa técnica e depois essa técnica. Então, compreensão da mecânica é o primeiro ponto. Segundo ponto, regularização da sua ação. Porque o ligado ele tende a atrasar, né? Já que uma ação, já que essa ação ela vai acontecer antes do som acontecer, é importante que você trabalhe com o metrônomo nessa segunda etapa do exercício. Então, você vai usar o metrônomo de maneira, você vai tocar, ao invés de botar o metrônomo e dividir o tempo do metrônomo em 2 toques, você vai fazer, vamos supor, né, que o metrônomo esteja fazendo esse som, eu vou tocar junto com o metrônomo, né, um toque, uma nota por toque. Então, né, depois, utilizando o metrônomo, você vai conseguir dividir esse toque em 2 toques, o toque do metrônomo, né, a batida do metrônomo, em 2 toques, em 2 notas. Depois em semicolcheias. Você pode começar fazendo 4 semicolcheias, pensando em 4 notas, né? Então pensar 2 vezes por corda. Tá? Para depois, né, depois ir para frente. E também uma vez por corda. Então quando eu faço esse exercício, eu faço vou até a primeira corda e volto, e na sequência eu faço tá? Começando com dedos 1 e 2, depois dedos 2 e 3, 3 e 4, 1 e 3, 2 e 4, 1 e 4. Ida e volta. Eu faço um exercício de mão esquerda, um exercício de mão direita e vou alternando meu estudo dessa forma. Então, como eu tenho 2 técnicas para trabalhar, eu primeiro trabalho a técnica com o movimento, para poder integrar essa movimentação que nasce, né,
da minha espinha dorsal até chegar na ponta dos dedos. E depois eu faço o segundo movimento, já um pouquinho mais rápido no segundo momento, onde a minha mão vai estar estática. E é importante estudar as duas técnicas, porque tem algumas músicas em que você vai poder, né, dependendo do repertório, que você vai poder utilizar a primeira técnica, onde você vai poder economizar energia, né, da sua mão. E num segundo, em alguns repertórios, quando você vai tocar uma música que é um pouquinho mais rápida, qualquer movimento que tire a sua mão do braço do violão pode fazer com que você perca a precisão. Então, em alguns estudos do Villa-Lobos, em algumas peças do Bach, ou mesmo em algumas melodias melodias de choro que você vai precisar fazer ligados, então eu opto por por não fazer essa movimentação, mas lembrando que eu estou trazendo essa energia da minha espinha dorsal, né? Estou pensando que essa movimentação não vem apenas da mão, não vem apenas do dedo, mas e sim de um complexo muscular que trabalha integralmente para a realização dessa ação. Esse é um assunto complexo, é um assunto que requer assim, um pouco de paciência e algumas leituras, né, para você poder entender, né? Então eu sugiro que você assista a vídeos, quando você assistir a vídeos de violonistas que têm técnicas, né, fantásticas, né? No Brasil você tem Fábio Zanon, você tem outros tantos violonistas, né, brasileiros, mas eu penso nos violonistas clássicos mais conhecidos, como Manuel Barrueco, como David Russell, como, enfim, John Williams, que tem técnicas extraordinárias. Assista a esses vídeos e perceba como eles fazem essa técnica acontecer, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixe seu comentário. Com certeza eu vou voltar nesse assunto, porque é um assunto, enfim, que dá muito pano para manga. Curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que possa se interessar. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Até a próxima.